que, assim como eu, vivem inteirados do que os políticos andam aprontando lá no plenário, já estão sabendo da guerrilha que está acontecendo ultimamente entre o senador do MDB, Renan Calheiros, e a deputada federal Carla Zambelli, do PSL, e o porquê que está acontecendo. Mas eu estou aqui hoje para trazer essa informação para aqueles que ou não podem ou não gostam muito de ficar o tempo todo grudado na TV para saber o que está acontecendo. Então, estou aqui para vocês para isso. Clara de essa treta está acontecendo é simplesmente porque Renan Calheiros foi indicado para ser o relator da CPI da Covid-19. Pausa rápida para explicar novamente o que é a CPI. Já expliquei no vídeo anterior e explico novamente para vocês. Comissão Parlamentar de Inquérito. Se trata de uma investigação feita pelo Poder Legislativo, elaborada e executada por eles, e transforma a própria Casa Parlamentar em um ambiente de inquérito, recebe depoimentos, testemunhas e apura informações, geralmente a pedido do próprio povo. A CPI tem poderes semelhantes aos das autoridades judiciais. Convoca depoimentos, faz diligências, audiências públicas e ainda pode quebrar o sigilo bancário, fiscal e de dados das pessoas investigadas. Câmara, Senado, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores podem instalar CPIs. Há também as CPIs mistas, que reúnem deputados e senadores. Mas o prazo de funcionamento delas é limitado. Inicialmente, são 120 dias para investigar os fatos e apresentar um relatório final, que poderá propor uma nova lei para sanear o problema. Quando a CPI conclui pela existência de crime, ela encaminha suas conclusões para o Ministério Público, que deverá promover a responsabilidade civil ou criminal dos acusados. Esse papel de fiscalizador do interesse público é uma das funções constitucionais do Poder Legislativo. E Renan Calheiros, estando na posição de locutor desta CPI, está empenhado na missão de fazer Bolsonaro pagar pelos crimes que ele cometeu durante toda a gestão da pandemia. E dentre estes crimes podemos citar a propagação da cloroquina como tratamento precoce para a Covid, a promoção constante de aglomerações e incentivo ao não uso de máscara, ao desrespeito do lockdown e do distanciamento social, aversão a qualquer medida que os demais governantes, como os prefeitos e governadores, determinassem para o país, como uma medida, uma tentativa de redução dos danos do vírus. E nisso tudo, Calheiros também enquadra o atraso na compra das vacinas e na distribuição, porque houve sim uma resistência da parte de Bolsonaro e dos seus, para que fossem compradas as vacinas e para que elas fossem distribuídas entre a nossa população. Então nós estamos aí com essa balança. De um lado nós temos Calheiros, que está determinado a fazer Bolsonaro pagar pelos crimes que ele cometeu contra a população do Brasil, como seria de praxe para qualquer pessoa que fez algo errado pagar por isso. E do outro lado nós temos aí a Carla Zambelli, nós temos os filhos de Bolsonaro, nós temos Pazuello, que estão unidos com os demais políticos que estão do lado deles nessa, com o pensamento único e exclusivo de encontrar uma brecha que dê para eles tirarem Calheiros da posição de locutor da CPI 19 de relator, simplesmente porque eles não aceitam a ideia de que ele esteja tão em oposição ao presidente, tão determinado a ir contra ele e fazer com que haja consequências para ele em meio a essa investigação. Os argumentos de Zambelli são sempre os mesmos. Ela afirma que é inaceitável a forma como o Calheiros é extremamente parcial na investigação, determinado a acusar o presidente Jair Bolsonaro e se mostrando agressivo, chegando até a fazer ameaças contra as testemunhas que se apresentam e não voam direto na jugular do presidente, né? Aquelas que não atacam ele e principalmente aquelas que se atrevem a defender ele. Enquanto isso, Pazuello afirmou, nas últimas audiências a que ele compareceu, em meio à investigação, que Bolsonaro, em momento algum, promoveu o tratamento precoce com a cloroquina e nem mesmo teve qualquer participação no atraso da compra das vacinas. Ele continua defendendo Bolsonaro e tirando ele de jogo, tirando ele de qualquer responsabilidade que venha a acontecer.
E o próprio Flávio Bolsonaro teve a cara de pau de afirmar que só não levaria Calheiros a um âmbito judicial para responder pelas acusações que está fazendo ao presidente, porque não seria necessário provar a inocência do papai dele. Que o papai dele não havia feito nada demais, não havia cometido crime nenhum para que fosse julgado. Eu só gostaria de lembrar a todos vocês que Bolsonaro não só foi contra todas as medidas contra a proliferação do Covid-19, como ele mostra uma resistência inacreditável a técnicas que venham a ser da melhora da população, que venham a ser de benefício da população. Ele foi por etapas. Primeiro ele menosprezou, logo no início, dizendo que era só uma gripezinha, que não era nada demais, não tinha necessidade de fazer tanta alarde. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Se o médico ou o Ministério da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. E aí quando o número de mortos começou a subir todo dia, ele começou a ir contra os políticos que estavam falando em fazer lockdowns, em manter o distanciamento social, incentivar as pessoas a ficar dentro de suas casas, falando que essas pessoas, esses prefeitos, esses governantes, eram sem vergonha e que eles eram mau caráteres, que eles estavam tentando quebrar a economia, estavam querendo prejudicar o povo. E ele prossegue sempre, né, fazendo piadas com as máscaras, com os álcool em gel, promovendo a aglomeração, porque aonde ele vai, ele arrasta meio mundo de gente junto com ele, tanto dos que trabalham com ele, como de seus apoiadores, né? As fotos estão aí, sempre que Bolsonaro aparece em público, junta um aglomerado de gente. E aí ele faz piada com as prevenções, ele incentiva as pessoas a viverem normalmente como se não tivesse um vírus mortal espalhado pelo ar e contaminando a todos, sem restrição de idade, de gênero, de nada. É um vírus que é zero preconceito. Então, sim, diante de todas essas atitudes, ele é considerado culpado, ele pode ser responsabilizado por todas as milhões de mortes que já ocorreram no Brasil. Cada uma das pessoas que morreram por Covid-19, que morreram nos leitos de hospital, que morreram por falta de leitos nos hospitais, as que morreram por falta de oxigênio, por falta do kit necessário para atendimento médico, que morreram por não ter assistência necessária, por não haver uma forma de se tratar a pandemia correta aqui no Brasil, porque nós estamos vivendo com este absurdo. O nosso país é um dos únicos que não tem a técnica para lidar com a pandemia, simplesmente porque a pessoa que está no poder e todos os outros que estão ali ao lado dele não estão nem aí para nada e não estão nem um pouco ligando para o que acontece, deixa de acontecer com a população. Então, o que nos resta agora é torcer para que Calheiros tenha êxito em sua missão e que Bolsonaro realmente venha pagar por seus crimes. Nós sabemos que é uma coisa bem comum aqui no Brasil, né? Principalmente quando se trata de político salafrário. Eles têm muita facilidade para sair impunes. Então, só podemos ficar na torcida por Calheiros e para que Zambelli e os demais não tenham sucesso em afastar ele. E esse foi o vídeo de hoje, muito agradecida por assistir. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, tá bom? Não se esqueçam, toda sexta-feira eu vou escolher o comentário mais criativo em meio aos nossos vídeos e irei dar R$50 para essa pessoa poder curtir o fim de semana. E também, dia 5 de junho, está chegando, minha gente, o sorteio da loja virtual da Voz Subúrbio. Corre no açaí de R$500 em compras, ok? As suas indicações do canal e da loja, vocês indicando para seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, cada pessoa equivale a um cupom, que é uma chance que você tem para ser o sorteado, e também a cada R$5 que vocês comprem na loja, tá? Não se esqueçam e não deixem passar essa oportunidade. Eu tenho certeza que vocês vão amar nossa loja e vocês vão se beneficiar muito de todas as formas, ok? Um grande beijo para todos, se cuidem e até o próximo vídeo.